Olá pessoal, podcast do Bioma 7, aqui pode tudo, contanto que seja você sempre. Pessoal, determinação, energia, acumulação, você às vezes está num mundano que você esquece da saúde. Você esquece de cuidar de si. Claro, você tem filhos, você tem um trabalho, você tem uma jornada, mas aquele carinho, aquele bem-estar, o autocuidado vai ficando de lado. Mas para isso existem recursos hoje. Não somente da tecnologia, mas de momentos mais antigos, digamos, como a medicina. Sim, a medicina é vasta, a medicina pode te ajudar, a medicina contribui, a medicina hoje, com o advento tecnológico, principalmente, pode te orientar. Hoje recebemos aqui no podcast do Bioma 7, com muita atenção, carinho e inovando por ser um papo bem diferenciado para a área de saúde, a doutora Fernanda Barros, que trata de nutrologia, bem-estar, autocuidado. Seja bem-vinda e eu passo esse golaço para você marcar, por favor. Muito obrigada, Elton. Bom, o que a gente vê mesmo hoje é uma personalização da medicina, né? Hoje eu acho que se eu fosse dar enfoque assim para os nossos ouvintes, nossos pacientes, enfim, é que entendam o seu corpo como único, porque ele é único. Então, a medicina ela vem trazendo nos últimos 10 anos esse diferencial que é o estudo do indivíduo, né? Então, eu acho que quando o paciente ele começa a entender a medicina um pouquinho fora do contexto de doença e remédio, é onde realmente a gente vai estar falando de uma prevenção e de uma construção de saúde, né? Certo. Doutora Fernanda, eu bati na palavra tecnologia porque eu me deparei, assim como a doutora e os meus colegas familiares, com uma pandemia que fez com que não só o paciente, mas os meios comunicadores, mas vocês também, médicos, tivessem que se adaptar. E eu acho fantástico o poder de vocês ajudarem remotamente as pessoas, né? Sim, hoje a área médica está, por exemplo, no Instagram, nas redes sociais, com vídeos de conferência, palestras, entre outras pílulas de conhecimento, digamos assim, para contribuir. O teu trabalho hoje é primordialmente em consultório. Sim, certo? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história para a gente adentrar nessa atmosfera. Bom, a minha trajetória, ela foi uma trajetória real, de uma pessoa real, né, que não teve, digamos assim, muitos privilégios e muitas vezes até muitas planejamentos, tá? Então, eu sempre fui uma pessoa que tive certeza que a minha vida seria em dedicar-me a pessoas, em transformar essas pessoas. Então, eu me formei na PUC, né, em Curitiba, e desde então eu me joguei realmente na medicina de saúde pública. E sempre fiz, né, a faculdade em si já exige que a gente pratique estágios em muitos setores, né, muitas vivências de hospitais, unidades básicas de saúde. Mas eu acho que eu sempre tive essa questão de cuidado com quem estava na minha frente, independente de onde eu estava. Então, sempre treinei muito meus ouvidos, eu falo bastante também, mas eu escuto bastante o meu paciente. E a minha trajetória foi da saúde pública, passando em todos os setores da saúde primário, terciário, secundário, até realmente chegar dentro de um desenho de consultório particular, mas eu já tinha uma bagagem do olhar de saúde como um todo, eu diria, né? Que é desde o desfecho do paciente lá internado, hospitalizado, né? Já numa situação onde muitas vezes a prevenção não cabe, né? A gente tem que ser tratar com urgência e emergência. E aí, então, eu comecei a me apaixonar realmente em mudar a vida das pessoas muito antes que elas chegassem em desfechos como este, né? De pronto-socorro, enfim, numa ponta, digamos, do iceberg. Tá, entendi. Essa tua paixão, não sei se essa palavra cabe, certo? Talvez cabe. Seja muito maior. Da tua pela clínica, ou seja, pela medicina, ela com certeza nasce antes do teu vestibular.
Né? Desde criança. Eu sempre quis ser médica. Eu nunca tive dúvida, inclusive na época de pré-vestibular e época de terceirão. Eu lembro das amigas fazendo cursos, indo para psicóloga, fazendo teste vocacional. E eu olhava aquilo e eu falava, meu Deus, mas por que as pessoas, né, enfim, estão se movimentando tanto? Porque a minha certeza sempre existe, sempre foi real, né? Sempre existiu. Então, era ser médica mesmo. E dando um salto quântico no tempo, isso você consegue reconhecer que faz uma diferença no teu atendimento. Eu nasci para isso. Legal. Eu nasci para isso. Muito bonito. E conta lá, eu falei nutrologia. Eu gostaria que você esclarecesse um pouco. O médico, se não me falha a memória, leva 6 anos para se formar. Isso. E daí conta para o pessoal como é que vem daí. Eu fiz a pós-graduação, né, que é uma especialização na nutrologia. A nutrologia é uma especialidade antiga da medicina, tá? E ela tem sido veiculada nos últimos tempos por rede social mesmo. As pessoas caíram mais assim nas graças da nutrologia através de canais de redes sociais, principalmente por digitais influencers, né? E a nutrologia é como se fosse uma junção, tá? De um estudo do trato digestivo e na repercussão da saúde digestiva, da parte nutricional, repercutindo na parte metabólica e endocrinológica desse paciente como um todo, tá? Então, ela vai muito além, conforme eu falei ali, de doença, tá? A gente realmente dá para o paciente recursos para que ele consiga ter o melhor que o corpo dele pode oferecer, né? Na junção e equilíbrio disso. A gente aprende quando criança que o médico é para lidar com o dodói. Isso. Né? Infelizmente, ainda associado assim. O que a doutora está passando aqui é que medicina está muito além disso. Muito Inclusive, além. Principalmente, talvez, na prevenção do dodói. Sem dúvida, sem dúvida. É que a gente está falando assim de né, o Brasil é um país em desenvolvimento e a gente fala até uma questão. Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Então, quando a gente fala, por exemplo, de melhorar a prevenção de doenças, a gente está falando de nutrição, né? Também a base é a nutrição. Então, um paciente da base da pirâmide populacional brasileira, que ele às vezes não vai ter recurso nem para fazer, às vezes, uma ingesta de proteína, por exemplo, adequada, que é basicamente carne, ovos e peixes, né? Então, esse paciente, muitas vezes, ele não consegue nem ter uma mistura ali de farinha, de arroz, enfim, às vezes a proteína dele, quando dá, é ovo, mas às vezes são salsicha, embutido. Então, só aí a gente já tem uma limitação, né? Muitas vezes de fazer essa preconização da prevenção por uma limitação real, né? Então, infelizmente, isso é uma coisa que me frustra, entende? Entendi. Você falou em preconizar, por exemplo, colegas seus da área de pediatria, né? Fazem um atendimento lá desde a gestação ao nascimento da criança. Claro que eles têm conhecimento, ao meu ver, para ajudar na nutrição. Mas você consegue fazer um encaixe aí? Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje já existe, tá? É até importante falar isso, assim, dentro de especialidades, pediatria, neurologia, cardiologia, já existem vários profissionais que estão buscando também fazer a especialidade de nutrologia para poder agregar exatamente nesse sentido. Entendeu? Entendi. Você falou de um divisor de águas, redes sociais, que deu uma alavancada. Sem dúvida, Tá. Sem dúvida. Mas tem muita coisa que cai num limbo onde as pessoas ficam perdidas, né? Muito. Isso é interessante de falar mesmo. As pessoas, hoje, né, eu recebo um público, digamos assim, uma amostra muito específica, né? Então, são pacientes que já têm um grau de instrução elevado, já são pessoas que, né, possuem uma condição socioeconômica melhor. E são pessoas que têm né, recebem uma cascata de informações, até porque seguem pessoas com relevância e com autoridade na rede social, e muitas vezes já vêm questionando quase que de igual para igual, tecnicamente, algumas coisas, e muitas vezes até com excesso de informação, usando suplementações e enfim, chás e recursos, numa miscelânea que vira uma bagunça,
entendeu? Então, aí vem a gente para reorganizar, redefinir os pilares, e o paciente entende que não é porque falam que o uso da creatina é bom, ou porque o excesso da a proteína é boa, que tem que necessariamente fazer, né, o uso do probiótico, fazer tudo isso de uma vez só, né? Muitas vezes isso pode até prejudicar. Com certeza. Você falou de termos aí que eu tenho certeza, porque o algoritmo já me entregou. Falava probiótico, prebiótico, saúde, bem-estar, entre outras coisas, né? Esse paciente que senta na tua frente hoje e vem com esse bombardeio, ou seja, com esse overflow de informação, certo? Como é que você faz para respirar fundo e falar, ok, vamos agora dar uma olhadinha nisso? Na verdade, para mim fica fácil até esse trabalho, porque como a minha metodologia é uma metodologia que é pautada no estudo daquele indivíduo, né? O paciente já vem com os exames para mim, eu já me pauto né, no diagnóstico que eu faço ali desse paciente, e eu já mostro para ele, eu explico. No consultório eu tenho um hábito até de desenhar para o paciente como que ele funciona, quais são as características metabólicas dele, e baseado nisso eu mostro a ele que o jeito que ele vem fazendo não está funcionando, tá? Um exemplo clássico que aconteceu foi agora pela manhã. Eu atendi um paciente com grau de instrução elevadíssimo, que viaja com muita frequência para fora, e ele usa um arsenal de suplementos e ele estava desnutrido. Isso é muito comum, tá? De repente, emocionalmente, está nutrido. Exato. Ele achou que estava fazendo um bom negócio, né? Com o uso de polivitamínicos e suplementos comprados prontos, mas ele estava desnutrido. Para surpresa dele, ele falou, doutor, então eu vou jogar tudo fora. Então é mais ou menos assim que a gente vai mostrando para o paciente que não é nem assim forçoso, é só mostrar a realidade. O paciente já acaba que conclui quase que sozinho ali. Certo, entendo. Eu falo por mim que eu sou desses. A gente quer sempre o melhor para si, mas às vezes a gente não está acertando por falta de conhecimento. Exato, mesmo, exato. Né? E se na medicina palavras correlatas tem uma chamada consultória, porque vocês prestam uma consulta. Exatamente. Né? Uma consultoria mesmo. Isso chama-se anamnese ou faz parte da anamnese também do processo? Faz parte. Faz parte. Faz parte. A anamnese é um pilar de diálogo, né? Onde a gente coleta todos os dados de informação do paciente, desde história de vida, sintomas. E aí entra o exame físico, que é onde a gente toca nesse paciente mesmo, né? E faz algumas inferições ali diretas. E aí mais os exames complementares, né? Hoje o teu público chega pedindo socorro ou eles querem algo a mais porque já tem essa informação das redes? É um mix. É um mix. É um mix. Eu acho que eu tenho público de faixa etária que vai desde 17 anos, na verdade até agora, eu lembrei de um que chegou agora para mim com 14 anos, até 85 anos. Meu público é muito misto. E aí vai desde realmente doença, né? Muito na parte do sistema digestivo. Eu atendo muito pacientes com a parte de transtorno de saúde mental, ansiedade, insônia, sabe? Agora, né, tá na moda agora, em voga TDAH. Né? Então, a gente também atua no equilíbrio dessa parte do sistema nervoso central, enfim. A saúde mental. Entendi. Por exemplo, para quem está nos assistindo e vai depositar comentários, entrar em contato com essa clínica, exemplo, o que funciona no teu serviço de medicina que diferencia de um cardiologista? Por exemplo, eu já sei que eu tenho histórico familiar de colesterol alto, né? Eu já teve o vô que infartou, isso e aquilo, falou, opa, sou um pouquinho de repente antenado com isso, vou no cardiologista, mas de repente os meus exames estão ok, ou não está tão ok? Qual que é a diferença aí? Eu acho que a primeira coisa é a gente respeitar as especialidades, né? Eu acho que isso é importante porque a gente sempre aprende quando a gente divide conhecimento, né? Então, quando a gente compartilha. Então, não é que a força do meu braço é maior do que do cardiologista, tá? Mas eu vou dar um exemplo prático, talvez que fique fácil de compreender. Então, por exemplo, o cardiologista convencional, né, que trata basicamente de doença, ele fica desesperado, via de regra, quando ele vê um LDL, né, que é o colesterol, o próprio colesterol total alto, e via de regra ele já entra com algum fármaco, tá? Isso é o que eu vejo na minha amostra lá. Então, que são as estatinas, rosuvastatina, simvastatina.
O que a gente faz? A gente sempre faz uma leitura do contexto que o paciente está inserido. Muitas vezes, esse paciente, por exemplo, é só fazer uma orientação melhor da parte nutricional e mesmo atividade física ou suplementação, como ômega 3, enfim, e a gente é evidente que tudo tem contextos, né? Então, dentro de contextos assim, muitas vezes, se o paciente não tem já uma placa em carótida, uma doença ateromatosa, a gente pode aguardar e fazer esse manejo com orientações de estilo de vida, só com mudança de estilo de vida, tá? E aí a gente tem muitas vezes um êxito, na maioria dos pacientes, um êxito, porque o paciente, quando ele compra essa ideia de mudar o estilo de vida, ele se cura, literalmente ele se cura, tá? E aí, um outro exemplo que eu poderia dar, muitas vezes o cardiologista, ele achata demais esse colesterol total, às vezes assim, baixo mesmo, abaixo de 140, 130, e o que o paciente tem que saber? Que o colesterol, ele é uma molécula de fabricação de hormônios sexuais, ele é uma molécula para fabricação da membrana lipídica das nossas células. Então, se você às vezes... Ele não é tão vilão assim? Ele não é tão vilão, dependendo do contexto, entende? Então, às vezes, você colocando essa explicação até para o paciente, ele, inclusive, passa a aderir coisas que, às vezes, já foram ditas, mas como não teve tanta transparência e talvez tanta clareza, ele não faz. Entende? Entendi. Isso daí entraria o que vocês chamam de medicina integrativa? Exatamente. Exatamente. A medicina integrativa, o que é? Entender esse corpo como uma máquina única, que nós somos assim. Então, isso vai desde o funcionamento cerebral até, enfim, a parte do teu intestino. Então, os órgãos e os sistemas, eles estão sim interligados e existe um diálogo, tá? Hoje a gente fala muito do eixo, né? Eixo intestino-pele, eixo intestino-cérebro, eixo intestino-gônadas. Isso existe já, né? Essa relação dessa nossa máquina. Porque o ruim do paciente, que ele busca às vezes muitas especialidades, é que, enfim, vai no cardio, daí o cardio passa um fármaco que agride o estômago, daí o gastro passa um fármaco que agride, por exemplo, a parte da absorção nutricional. Desse paciente passa a ficar fraco, tem que ir para sabe? E aí a gente vê que não existe essa visão geral, e sim só das partes, o que eu acho muito ruim, né? Entendi. O público que procura o consultório da doutora Fernanda hoje procura também tratamento para melhorar a parte estética. Sim. Mas tem uma pergunta bem interessante. Existe pessoa bonita se ao menos essa pessoa não estiver viva? Aonde que eu quero chegar? Você está se sentindo cansado, com a pele enrugada, perda de cabelo, não está feliz, engordou. Vai no médico, o médico te ajuda com isso. Mas é importante, me corrija se eu estiver errado, se o médico não orientar, ou as clínicas, ou quem trabalha com saúde não orientar. É importante, eu acho legal, é possível que você melhore a tua estética, mas você tem que estar bonito consigo, ou seja, você está bem consigo. Você tem que estar feliz consigo. Porque eu acho que a saúde parte de dentro. Sem dúvida. Eu já cansei, inclusive, de não fazer procedimentos estéticos num primeiro momento, porque quando eu acho que quem trabalha na área da saúde tem que ter esse olhar a mais, que é o olhar que não necessariamente o paciente fala, ele vai trazer através de uma anamnese. Você tem que fazer uma leitura muito além. Que cor que está o cabelo desse paciente, que tom que está essa pele, como que está a unha, esse paciente se movimenta o tempo inteiro na consulta, como que está o aspecto de olhar dele. Então, assim, eu acho que esse olhar a mais é o que diferencia mesmo, e muitas vezes eu já deixei de fazer tratamento pacientes que vieram buscando estética, e eu disse, por que a gente não prioriza de dentro para fora, né? Entendi. O rapaz e a moça querem estar bonitos para sair à noite, mas não param de sair à noite. Quase isso, quase isso. E a gente sabe que não tem nada não errado combina, sair à noite. mas não funciona uma vida boemia com saúde, via de regra. Por quê? Porque basicamente a gente precisa dormir. Exato. Tem algumas regras aí dentro eu sempre falo que tem regras da vida, tá? Então, tem regras que você pode não aceitar, mas elas existem, independente de você aceitar ou não. Então, essa questão mesmo dos hábitos que o padrão ocidental traz, todos os hábitos do nosso ocidentais são adoecedores.
tá? Então, a questão, por exemplo, do ciclo circadiano, que é o nascer e o pôr do sol, eles ditam dentro do nosso sistema metabólico Ciclo circadiano. circadiano. Que nada mais é que o nascer e o pôr do sol, tá? E esse ciclo, ele é capaz de ditar uma série de pulsações hormonais dentro do nosso corpo. Então, quando a gente adia voluntariamente, por exemplo, a iniciação do sono, não respeitando se recolher, né, vamos dizer assim, é que atualmente é difícil se recolher por volta de 7 horas da noite, isso é pedir demais. Mas o que eu peço para meus pacientes é no máximo até 10 horas da noite, né? E quando você infere essa regra e adia voluntariamente, isso vai ter um preço. Entendi. Diante de pagar o preço, isso chega a ser uma conta básica matemática, ou seja, eu fui na doutora Fernanda Rocha, ela me orientou a melhorar o meu cardio, procurar uma matrícula numa academia, caminhar no parque, se alimentar melhor disso, talvez, pode me corrigir se eu estiver errado, tomar aquela vitamina, isso e aquilo, ok, estou fazendo certo até o momento que chegam as mensagens no meu celular e falam, ó, a gente vai se encontrar hoje, quarta-feira, de novo, às 10h30 da noite. Por que eu estou falando já 10h30? Porque eu noto que a sociedade está começando a ficar boêmia um pouco mais tarde, inclusive, para daí começar aquele agito que vai acabar às vezes 2 da manhã. E o famoso happy hour, que era curto antigamente, ele começou a ser mais extenso, para não dizer de domingo a domingo, né? Ou seja, cumpre a lição de casa contigo até certo momento. E tem paciente que retorna 3 meses depois, pô, doutora, não melhorou, isso e aquilo, daí de repente te esconde. Tem? Existe. É comum? É comum, mas eu diria que é a minoria, tá? É a minoria, pelo menos da minha amostra, tá? Então, os pacientes, quando chegam até mim, eles já estão, assim, eles estão... Por causa da tua especialidade? Eu acredito que sim. Eu acredito que já é uma filtragem, uma triagem natural que aconteça, né? Até falando de vida boemia e pandemia, a gente viu um consumo absurdamente elevado de álcool na pandemia. As pessoas consumiram muito mais álcool e aí vale a pena um sinal amarelo, eu diria, porque cuidado de achar que o etilismo, né, o alcoolismo está muito distante. Às vezes o alcoolismo você muitas vezes já tem traço, né, por conta, eu falo para o meu paciente assim, ó, preste atenção se quando você não bebe, você já fica naquele dia preocupado ou irritado ou incomodado pelo fato de você não ter bebido. Isso já é um sinal amarelo, tá? Já está pilhado e não sabe que está pilhado. Exatamente. Não precisa ser aquele clássico, né? Tomando em bar, enfim, às vezes esse etilismo social, entre aspas, né? Ele já é caracterizado como um alcoolismo. Tem o boteco clássico, né? O botequim ou o pub, né? Mas tem a pizzaria que tem vinho. Exatamente. Tem, como você disse, os posts de vinho e taças nas redes que triplicaram, se a gente duvidar. Sim. Né? E dentro de casa. Sim. Né? Estatisticamente, talvez, ter um vinho ou uma cerveja na geladeira era para consumir o pai ou a mãe a cada 15 dias. Hoje é o item básico de esticar a mão na gôndola do mercado. E o mercado é selvagem com isso, né? Ele te oferta talvez mais que água. Sim. Né? Sim. Aliás, na minha visão, eu acho que o mercado oferta, de repente, mais os itens água ou outras coisas naturais como a salvação e o álcool, assim, com tipo, ó, aqui é teu cotidiano, venha. Claro que tem uma química, né, uma sedução por trás disso. É tudo. Na verdade, existem várias iscas, né? Fumantes aumentaram ou diminuíram? O que você percebe? Na pandemia, eu não, no meu consultório, eu não tive nenhuma observação em relação a tabagismo, tá? Agora, em relação ao alcoolismo, aumentou barbaridade. E o consumo de álcool está atrelado ao comportamento ruim da alimentação? Sem dúvida. Eu costumo falar que os pilares do estilo de vida, né, de uma busca, né, por um melhor estilo de vida, eles são como vagões de um trem. Tá? Então, você descarrilha um vagão, né? Eu vejo paciente que, por exemplo, às vezes tem problema de constipação intestinal. Então, é um paciente que, por exemplo, quando ele não exercita, ele toma menos água. Quando ele toma menos água, ele constipa mais. Aí, o fato dele ficar mais constipado faz com que ele fique mais irritado. Ele já tem, às vezes, mais insônia por isso, mais distúrbio de sono, ou mesmo de humor. Então, é sempre... um tá ligado e conectado com o outro, né?
Para remodelar esse paciente numa média estatística, quantas consultas em média você consegue na primeira pegada? Como é que está o teu serviço hoje? Quero ser... Pode defender a tua classe e eu concordo com ela. Mas assim, normalmente a gente tem muito êxito. O paciente, ele compra já a ideia, assim, muito rapidamente. Eu definiria que a partir da primeira consulta, a gente já consegue imprimir alguns pilares de transformação mesmo. Entendi. Falando em medicina integrativa, quero pegar um salto aqui. Como é que está o teu mercado ou o mercado para a área da saúde hoje, nesse contexto geral? Dentro da nutrologia, eu acho que está tendo uma tendência por parte dos pacientes mesmo, em relação, inclusive, à informação, né? Os pacientes já chegam na consulta. Hoje, assim, eu percebo que os pacientes querem entender o que eles têm, tá? Eles não querem só assim, me dê esse remédio e tchau, né? Eles querem entender o porquê. Muitas vezes eu tenho até, assim, um grupo de pacientes, assim, que até são avessos ao remédio convencional. Eles não querem, eles falam, doutora, se eu puder não tomar remédio, eu até agradeço, tá? Então, vamos tentar com chá, vamos tentar, né, com alguns grupos alimentares, vamos tentar com fitoterápico. Então, assim, eu acho que a tendência é o paciente entender o que ele tem e tentar curar pela raiz e não só remediar. Isso é uma tendência que eu já vejo. Eu escutava muito, é melhor prevenir do que remediar. Faz sentido isso. Total. Finalmente, eu acho que isso está se tornando uma verdade. Até pro bolso, de repente? Acredito que sim, porque assim, é uma medicina que ela tem, sim, um valor agregado, tá? Então, comer bem tem um custo. Treinar muitas vezes com um auxílio de um personal tem um custo, né? Enfim, suplementação tem um custo. Só que eu sempre falo assim, mais caro, se for parar para pensar, é você ficar adoecido. É você perder saúde. Isso é caro, tá? Porque muitas vezes o paciente ele tem uma conscientização do que é perder saúde quando foi tarde demais. E então, assim, até uma vez, você sabe que foi até uma correção que uma paciente me fez. Ela disse, eu falei para ela, olha, é uma suplementação um pouco mais cara, tá? Ela falou, doutora, caro é o que o meu sobrinho tá passando. Ele tem menos de 20 anos, tá com uma doença autoimune, hospitalizado. Cada frasco que ele tem que usar uma vez por semana custa R$20 mil. E não tem a certeza ainda de que ele vai ficar bem ou mesmo que ele vai ter uma melhor qualidade de vida. Daí aquilo me deu... Ela mesma me ensinou naquele momento. Deu um estalo. É verdade. Então eu acho que caro é você perder saúde. Entendi. Um pouco mais técnico, daí a palavra é 100% tua, certo? Vamos trazer um exemplo para quem nos segue aí. Já é uma consulta, tá? Okay. A famosa vitamina C. Funciona? Ela funciona ou depende? A vitamina C funciona. Eu diria que do mesmo jeito que a gente teve uma pandemia, né? A gente tem também uma pandemia de deficiência de vitamina C, tá? Própria questão relacionada a fontes mesmo, né? Hoje a nossa alimentação, ela é muito pobre, culturalmente falando também, né? Então, a gente tem um culto muito forte em cima de carboidrato, né? Tu lembra que quando a gente é criança, como que a avó agrada? A avó agrada com doce, a avó agrada com bolinho, com massa, então assim, com sorvete, cueca virada. Então assim, a gente já tem uma cultura relacionada à alimentação que ela é muito além da nutrição, uma questão afetiva. Então isso vem, né, o carboidrato é confortante, né? Então isso vem passado de geração em geração. Então a fonte mesmo que a gente consome de frutas, né, e legumes ainda é baixo, né, e até falando sobre a questão do uso da vitamina C exógena, eu vejo as pessoas usando muito efervescente, né, e isso é um erro gigante, porque o efervescente ele se perde 90% no sistema estomacal. Então o ideal é que se for para usar, né, use a comprimido de liberação lenta, isso encontra em qualquer farmácia. Qualquer farmácia. Entendi. Mas a gente vive uma pandemia de deficiência de vitamina C. Entendi. Então, e por detalhe, você acredita, então? Que é a parte nutricional. Sem dúvida. Cultural, inclusive. Cultural, nutricional, enfim. E também tem uma questão relacionada à saúde digestiva mesmo. Muitas vezes o paciente faz o uso, mas não absorve.
Tá? Então, às vezes, isso é uma equação que eu vejo assim, que eu mais hoje me deparo, são pacientes que, conforme eu te falei, já vêm suplementados, às vezes por conta própria, às vezes de outros profissionais, mas não tem absorção disso, porque a saúde digestiva está tão ruim que não é como um terreno que você quer adubar, mas o terreno está sujo, entende? Então, tem que primeiro limpar, enfim, desinflamar, para daí você ter aproveitamento da suplementação. Pacientes, para quem vai virar paciente, para quem queira fazer consulta com a doutora, e para os teus colegas médicos, eu queria que você comentasse um pouco da tua área, ou seja, como é que está o teu setor hoje, falando de medicina integrativa. Você já tem muito contato com psicólogos, psiquiatras, e outras áreas da saúde, certo? Professor de educação física, personal, acredito que outros, muitos inclusive que eu não conheço. Eu quero saber como é que está o mercado hoje, como é que vocês estão atuando e quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando. Bom, eu acho que eu diria um conselho assim que eu diria para colegas, né, da área é busquem a medicina fora da caixa, que é essa medicina além do remédio. Isso está ao alcance de qualquer profissional, tá? Dentro da classe dos pacientes, dos profissionais que já atuam com a medicina integrativa ou saúde integrativa, tem muitos, conforme você falou. Hoje a gente tem psiquiatra, a gente tem cardiologista, osteopata, psicólogas, né? Então, assim, dentro dessa interação, a gente já tem muito definido o quanto que a multidisciplinariedade é o que verdadeiramente gera êxito no processo de desenvolvimento e cura desse paciente. Então, quem não está ainda fazendo uma abordagem integrativa, eu desafiaria a passar realmente a fazer, porque é transformador. Então, você está fazendo um convite também. Convite também. Isso é ao alcance de qualquer profissional. Entendi. Como eu busquei uma medicina que fosse além da doença, qualquer profissional pode buscar. Dentro da tua marca, Fernanda Rocha, certo? Fernanda Barros, perdão, doutora. Dentro da tua marca, Fernanda Barros, certo? Você trata aqui clínica e estética e provavelmente bem-estar, certo? Que convite você gostaria de deixar aqui no podcast para a sociedade, para quem mora em Curitiba ou fora do estado, enfim? Eu acho que, não sei se seria um convite, mas seria uma reflexão, que seria, eu acho a vida muito breve para não ser vivida, sabe? É muito breve. Então, as pessoas têm que se conscientizarem de priorizarem e construírem saúde, porque hoje a expectativa é cada vez maior, né, de vida, mas eu sempre falo assim, adianta você viver até 90 anos se desde os 65 você está sobrevivendo. Então, até onde isso vale a pena, né? Então, eu acho que seria mais uma reflexão de sem saúde a gente não tem nada. Então, priorize saúde. Base da pirâmide. Base da pirâmide, isso. Né? Que talvez venha de encontro com aquela exposição que eu fiz, que para a pessoa estar bonita, primeiramente ela tem que estar viva. Né? E é interessante porque hoje, eu com 44 anos, eu entendo um pouco mais que estar vivo é poder, pelo menos alguns dias da semana, o ideal seria todo dia, respirar bem. Isso. Né? E respirar bem não é só a respiração mecânica. Não, eu acho que é já começar o dia. Eu falo para meus pacientes assim, o poder, né, de você, do bem-estar que é construído de dentro para fora, mas também de você se agradar com o que se vê no espelho, isso tem um poder que já começa, na minha opinião, colore já o seu dia de uma forma diferente, né? Então, eu acho que é isso, é a integralidade, é o equilíbrio das partes, e eu acho que o barato da vida está exatamente em você tentar se desenvolver e ser melhor até o último dia de vida. E isso realmente é o equilibrar as partes. Né? Entendi. Falando em partes, você aconselha a atividade física? Sem dúvida. Sem dúvidas. A pergunta que não quer calar, em casa de ferreiro, então o espeto não é de pau. Não é de pau. Eu treino todos os dias, sem exceção. O que a atividade física libera? Por que ela deixa a gente feliz? Isso é um podcast quase que o único. Ou não pode dar spoiler? Pode, devo dar, tá? O sedentarismo, só para vocês saberem, ele está entre as 5 causas de maior causa de morte, tá? O sedentarismo. Então, não é brincadeira. As pessoas, às vezes, não conseguem
ter essa leitura, né? Mas o sedentarismo é um vilão gigante. Bom, respondendo à questão da tua pergunta, quando você treina, tá? Em especial atividades resistidas, que são atividades onde você exige do músculo, tá? Então, a gente dá destaque para musculação, mas existe pilates, o próprio funcional, o crossfit, enfim. Quando você exercita, então, e faz força sobre o músculo ele é um órgão, tá? Então, ele não é só beleza. Eu sempre tento desconstruir nas minhas meninas a ideia de que músculo... eu tenho, né? E tem esse medo de ficar... É muito interessante isso. As meninas têm medo de ficar musculosa, como isso fosse, enfim... um sinal de menos feminilidade. Ao passo que os rapazes têm, na grande maioria, não sei, daí você pode me corrigir na estatística, medo de não ficar musculoso. Exato. Mas eu desconstruo isso, eu tento que a paciente entenda que o músculo é muito mais do que algo, né, associado à estética. O músculo é um órgão, e ele é um órgão que produz uma série de proteínas que nos anti-inflamam e nos previnem de doenças como câncer de mama, câncer de útero, doenças neurodegenerativas e doenças cardio e cerebrovasculares. Então, mulheres que também têm uma tendência na menopausa de perderem massa óssea, né? Então, quando elas fazem um banco de músculo até chegar lá, que eu brinco, né? O que é um banco de músculo? O banco de músculo é você fazer atividade anabólica, então atividade resistida. Juntamente com isso, você nutricionalmente dar o substrato para o teu corpo produzir, sintetizar mais músculo. E isso você faz, né, com orientação profissional. E para você conseguir chegar nesse divisor de águas que é a menopausa com um saldo positivo. Qualquer pessoa pode estar apta dentro da sua... Por exemplo, um idoso que tem algum tipo de problema, sei lá, ortopédico. Tem uma condição de trabalhar esse idoso? Sem dúvida. Inclusive aí eu fico também um pouco, assim, acho que talvez seja frustrada a palavra, ou enfim, chateada, que às vezes a gente está num desenvolvimento com um paciente, e esse paciente muitas vezes é assistido por um personal, e o personal às vezes só trabalha a questão de carga dentro de uma atividade de musculação e quer só colocar carga e carga e carga, sem se preocupar com qualidade de articulação, amplitude de movimento, e muitas vezes a gente vê iatrogenias mesmo, levando a artrose severa de articulações, e são situações irreversíveis, né? Uma artrose articular. E aí cabe a sensibilidade e a expertise do personal, né? De trabalhar esse paciente dentro das limitações e do contexto que ele já tem. Então, você às vezes vai pegar um idoso que às vezes está sedentário, está sarcopênico, que é uma deficiência de tecido muscular, e você às vezes vai trabalhar exercícios simples, como levantar né, sentar-se de uma cadeira e se levantar, peso do próprio corpo mesmo, sabe? Então, não há restrição. Eu até brinco, o paciente que às vezes lesiona ou passa por cirurgia, eu falo, e o restante? Como assim o ortopedista te deixou de repouso? E o restante? Você vai treinar a perna, vai treinar o abdômen, vai treinar o que ficar aí possível de ser estimulado, não deixe de estimular, né? Uhum. Vida e movimento. Sem dúvida, tá? Inclusive, a minha logo é isso. A minha logo é um átomo, né? Também as pessoas falam que é flor de lótus, que é exatamente como eu vejo o ser humano. O ser humano é multifacetado e quantas vezes eu tecnicamente tive êxito em respostas, né, corretivas de exames laboratoriais do paciente, mas a parte afetiva do paciente estava boicotando o tratamento. Tá? E aí a gente não consegue evoluir, ou a parte espiritual está muito frágil. Então, assim, o equilíbrio das partes é o que promove a cura, tá? E por isso, novamente, a importância da multidisciplinariedade, né? É uma palavra comprida, mas que tem a ver com as coisas se relacionarem para efetuarem uma soma. Sem dúvida. Né? Ou seja, as disciplinas se somando em prol das próprias disciplinas. Exatamente. Né? Eu vou um pouco além, porque a medicina, ao meu ver, está a favor da vida, literalmente. Mas a vida não para na medicina. Tem a advocacia, tem a engenharia, tem a sala de aula, os professores municipais, estaduais, tem os gestores, tem, infelizmente, as pessoas que estão começando a ter acesso à informação. Tem um todo, né, que pode estar integrado com isso. Por que desse comentário? Hoje,
eu vejo que os profissionais da medicina não frequentam somente congressos de medicina, mas outros ambientes, né? Que fazem, inclusive, fazer jus à palavra medicina integrativa, né? Exemplo, as empresas hoje já têm um personal trainer que vai lá fazer a ginástica laboral. Por quê? Porque é o cara que está sempre na frente do computador ou a moça lá e não tem tempo. Então, aquele momento do alongamento, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa serventia que a área da saúde já conseguiu penetrar de uma maneira mais simples e produtiva, por favor. Eu acho que tem uma relação, eu vejo assim, até na prática, eu não posso citar nomes, mas existem grandes companhias que já entenderam isso, né? Que por empregar um número gigante de pessoas e, obviamente, onde tem pessoas, existem problemas relacionais e isso se traduz muitas vezes em diminuição da eficiência daquele empregado dentro da empresa. Então, isso eu acho que, por exemplo, grandes companhias que já entenderam o tanto que a prevenção de saúde, a construção de saúde é relevante, que já inseriram. Então, hoje existem companhias com... como é que eu vou te falar? Eles estimulam já essa questão mesmo da atividade física, elas estimulam a questão relacionada a uma medicina preventiva, tá? Essa questão relacionada, às vezes, a terem pilares na parte emocional, como psicólogos dando sustentação, tá? Então, assim, essa questão do bem-estar do ambiente que o empregado tá ali inserido. Então, assim, isso eu acho que para quem está atualizado e para quem se preocupa realmente com o todo, isso já é uma realidade. Tinha um gestor que brincava assim: aqui, seja feliz, deixa para ter problema na tua casa. E a gente é educado geralmente para pensar o contrário, né? A casa é um momento somente de felicidade, putz, eu vou ter que trabalhar agora o momento dos BOs. Claro que as coisas coexistem, né? Mas eu te faria uma pergunta agora, você já deu palestras para empresas? Essa porta está aberta? Como é que está a tua atividade? Confesso assim, eu nunca dei palestra, já recebi e recebo muitos convites. Não está na hora, então? Na verdade, tem a ver com essa questão que eu tenho uma dedicação muito, assim, full time com o meu paciente dentro do consultório, sabe? Então, assim, a gente tem uma característica de atendimento muito, assim, extenso, cada consulta é extensa, tem consultas minhas que levam até 3 horas, tá? Então, assim, eu já tendo um número pequeno de pessoas com qualidade dentro de cada atendimento. Então, se eu também começar a me ausentar, aí eu realmente não vou conseguir. Talvez não seja o momento ainda. Talvez não seja o momento. Estou com toda a delicadeza te provocando, porque eu quero que as pessoas convidem você lá no Instagram, no YouTube, onde vai estar o vídeo depositado, para falar, pô, mas não poderia vir aqui e tal. Deus. Seria um desafio para mim hoje, mas eu estou aberta sempre a ser uma pessoa que leva, enfim, muno pessoas de informações para de alguma forma impactar vidas, né? Legal. Bloco final, você falou em ser uma pessoa, procura ser uma pessoa. Claro que antes de ser médica, doutora Fernanda, você é uma pessoa. Você como pessoa, o que você gostaria de deixar de mensagem? Antes da gente chegar na doutora Fernanda, parte final. Eu acho que eu vou repetir aquela frase, que eu acho que a vida é muito breve para não ser vivida. Então, eu acho que façam valer a pena essa passagem aqui que é tão rapidinha, sabe? Entendi. E dá para, então, adaptar ou transmutar ou falar ipsis verbis com as mesmas palavras na palavra da doutora Fernanda. Faça a vida valer a pena. Faça a vida valer a pena. Entendi. Doutora, o encontro, como você disse, ele é multi-universal. Ele tem multis links. Ele transcende um papo único, né? E eu acho que isso que nos conecta cada vez mais, né? Ou pelo menos para quem está já com o gatilho para a vida. A gente sabe que isso é uma ordem natural. Um mais precocemente, outros mais tarde. Mas pelo menos aconteça, certo? Muito obrigado. Eu que agradeço. Certo? Fica depositado então no Instagram o convite para as mensagens diretas ou comentários nos cortes. Tá bom. E no vídeo na íntegra está feito pelo Bioma 7, pela essa carinhosa equipe aqui.
e eu gostaria que você retornasse aqui para a gente falar da tua medicina, da tua colaboração e da tua jornada profissional que vem a contribuir. Parabéns. Eu que agradeço o convite e vou finalizar dizendo que, assim, talvez como pessoa, né, que a minha pessoa está muito vinculada à parte profissional, que para mim é o propósito pelo qual eu nasci, né? E para mim o sucesso está realmente em transformar vidas. O sucesso, eu me julgo uma pessoa extremamente privilegiada nesse sentido. Tá? Mas eu agradeço e quero realmente que essa seja a primeira de muitas. Com a palavra transformação, recebemos doutora Fernanda Barros Franco, Medicina, Nutrologia e Estética. Seja bem-vinda. Podcast do Bioma 7, mais um showzaço para vocês. Aqui pode tudo, contanto que seja você, sempre. Obrigada, muito obrigada.